seja bem-vindo a mais uma aula do curso de equações diferenciais ordinárias. E na aula de hoje a gente vai tratar do método dos fatores integrantes como método para obter soluções de equações diferenciais ordinárias. Tá? O método dos fatores integrantes é frequentemente utilizado para obter soluções de equações lineares de primeira ordem. E para isso a gente considera que essa equação diferencial linear de primeira ordem esteja nesse formato aqui, dy dx mais p de xy igual a f de x. Tá? Observe que aqui o coeficiente que multiplica o termo que contém a derivada dy dx é 1. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o método do fator integrante, para utilizar o método do fator integrante, a gente vai considerar que a minha EDO linear de primeira ordem está nesse formato, dy dx mais p de xy igual a f de x. E o método do fator integrante nada mais é do que uma aplicação da regra do produto para a derivada de funções, né? Regra de derivação conhecida como a regra do produto. O que a regra do produto diz? Se você quiser derivar um produto de funções, digamos, φ vezes y, a derivada desse produto de funções é nada mais do que y' φ, a derivada de y vezes φ, mais o contrário agora, mais φ', ou seja, a derivada de φ, né, φ' vezes y, certo? Φ' vezes y. Então, observe o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou considerar que a φ de x seja positiva, seja maior do que zero. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar φ em evidência. Então, eu vou colocar φ em evidência. Se eu coloco φ em evidência, aqui vai ficar, nessa primeira parcela, vai ficar y' mais φ' sobre φ, tá certo? Coloquei φ em evidência, então vai ficar φ' sobre φ, y, vai ficar φ' sobre φ, y, tá? Então, se eu considero, por exemplo, que φ de x é maior do que zero para todo x, por exemplo, certo? Então, eu posso colocar φ em evidência, então reescrevo essa regra do produto nesse formato. E aí, agora a gente faz um paralelo com essa equação diferencial que a gente tem aqui, essa EDO linear de primeira ordem. Observe o seguinte, aparece aqui, o termo que está entre parênteses aqui, aparece o y', dy sobre dx, mais φ' y, que aqui está como px. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir que p de x, ou que φ' de x sobre φ de x é igual a p de x. Se eu faço isso, se eu faço essa consideração, então essa equação, esse termo aqui nada mais é do que o lado esquerdo da minha equação diferencial, né? Vou ter y' dy dx, mais eu estou chamando φ' sobre φ de p de x, né? Estou considerando, dizendo, eu não sei quem que é essa função φ de x, essa função φ de x nesse momento. Então, se eu represento essa φ' sobre φ' de x sobre φ de x por p de x, então eu tenho exatamente o lado esquerdo da minha equação diferencial, esse lado aqui da minha equação diferencial. Bom, mas a minha equação diferencial é o seguinte, o lado esquerdo dessa equação diferencial é igual a f de x, né? dy dx mais p de x é igual a f de x. De modo, então, que essa equação, considerando esses dois hipóteses aqui, que a φ é maior que zero e que a φ' de x sobre φ de x é igual a p de x, então isso aqui passa a ser o lado esquerdo da equação diferencial, de modo que essa derivada do produto passa a ser φ de x vezes f de x, correto? φ de x vezes f de x. Ok? Então, temos aqui um problema. A gente reescreveu a equação diferencial como um produto, né? Ou seja, eu tenho aqui que a φ, se eu estou supondo que a φ é maior do que zero e que φ' de x sobre φ de x é igual a p de x, então φ vezes y, né? Isso aqui, linha, né? A derivada de φ vezes y é igual a
a φ vezes f. Então, eu vou colocar aqui f de x vezes f de x. Tá certo? Bom, então, eu reescrevi a minha equação diferencial em termos de um produto de funções. O que resta eu saber aqui nessa história? O que resta eu saber é, existe essa função filhinha? Quem é essa função filhinha, né? Quem é a função, a função φ de x, que satisfaz essas duas condições? Quem é a função de x, φ de x que satisfaz essas duas condições? Φ de x tem que ser maior que zero, e φ' sobre φ de x igual a p de x, certo? Então, essa função, se ela existir, é chamada de fator integrante. Essa é chamada de fator integrante. É a função de fator integrante. Então, vamos tentar ver o que a gente sabe sobre essa função φ de x. Observe o seguinte, que eu posso integrar os dois lados dessa minha hipótese que eu coloquei aqui. De modo que, então, eu tenho o seguinte, a derivada de φ' de x sobre φ de x dx vai ser igual a integral de φ' de x sobre φ de x dx vai ser igual à integral de p de x dx, desde que essas funções são iguais, né? Desde que eu tenho essa igualdade, eu tenho a igualdade das integrais também. Bom, o que acontece é que essa integral, a integral de φ' de x sobre φ de x dx, isso aqui, pelas regras de integração que vocês já viram nas aulas de cálculo, essa integral nada mais é do que a integral de logaritmo de φ de x, né? E aqui, na verdade, seria o logaritmo do módulo de φ de x, mais que eu estou supondo, né, a primeira hipótese é que a φ é uma função positiva, então eu posso considerar simplesmente o logaritmo da φ de x, e do lado de cá eu não tenho que fazer, isso aqui fica a integral, porque a função p de x é uma função genérica, né? P de x dx, ok? Bom, e aí eu posso ainda melhorar um pouquinho mais esse meu fator integrante, né? Simplesmente por considerar, então, que se isso é verdadeiro, então e elevado a ln de x, né? Vou fazer aqui um espaço aqui, e elevado a ln de φ de x é igual a e elevado à integral de p de x dx. Né? Integral de p de x dx. De modo que e elevado a ln de φ de x nada mais é do que a própria φ de x. Ou seja, o fator integrante φ de x nada mais é do que a exponencial da integral de p de x dx. Tá certo? Esse é o que a gente chama de fator integrante. Tá certo? Então, numa equação diferencial linear que está nesse formato, então, φ de x definido por essa forma, né, definido por essa expressão que está aqui, φ de x igual a exponencial de e elevado à integral de p de x dx, é o fator integrante. E aí, o que é legal nessa história? O que é legal nessa história é que agora eu sei quem que é φ de x. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, vamos voltar aqui só um pouquinho, a minha equação diferencial, se eu sei quem que é φ de x, essa equação diferencial eu transformo, né, através dessa função φ de x, eu transformo nessa expressão que está aqui, né, que eu vou copiar ela lá para outra parte, para a gente olhar. Então, o que eu tenho? O que eu tenho lá, que vem lá de trás, é que a minha equação diferencial, considerando o fator integrante, agora passa a ser φ de x, φ de x e y de x, a derivada disso aqui, é igual a φ de x, f de x, certo? Φ de x, f de x. E qual que é o que tem de interessante nessa expressão? Tem de interessante que agora eu posso usar de novo. Vou integrar esse lado da minha equação diferencial, o lado esquerdo da minha equação diferencial, teria a integral. Observe que aqui eu tenho a integral de uma derivada, certo? Integral
integral do produto, né? Da derivada do produto. Então, isso, como tem essa igualdade, isso vai ser a integral de φ de x, f de x, dx. Certo? Integral de φ de x, f de x, dx. Mas observe bem que desse lado aqui, desse lado esquerdo, né? Desse lado esquerdo aqui, eu tenho φ de x, y' de x, y de x, a derivada desse produto. Então, o teorema fundamental do cálculo, né? A integral de uma derivada nela mais é do que a própria, o próprio integrando que está ali, né? Então, tem φ y, né? Φ y, entre parênteses, linha. Então, a integral disso vai ser φ de x, y, x, de modo que, então, eu tenho aqui do outro lado eu vou ter a integral de φ de x, f de x, dx. Ou ainda, se você preferir reescrever, que eu quero obter quem que é a solução y, né? Então você já tem que y de x vai ser 1 sobre φ de x, 1 sobre φ de x, a integral de φ de x, f de x, dx. Portanto, nós obtivemos aqui uma fórmula para obter a solução da minha equação diferencial. Lembrando que quem que é f de x aqui? A f de x é a exponencial da integral de p de x dx. Então, essa é o método do fator integrante. Ou seja, considerando esse fator integrante, eu consigo reescrever a minha equação diferencial nesse formato. De modo que, então, eu posso integrar os dois lados, e usando o teorema fundamental do cálculo, eu obtenho essa fórmula aqui para a solução da minha equação diferencial. Essa é a solução da EDO. Ok? Solução da EDO. Então, qual que é o problema que tem aqui? O problema que tem aqui é só que você pode obter expressões muito complicadas. Quem seria um fator integrante, né? Dependendo da função p de x, o fator integrante pode ser, você pode nem obter ele de maneira explícita. Você pode não saber quem que é essa integral, porque você não vai ter um método para resolver, em muitos casos. Mas, se você sabe quem que é a integral, se você consegue resolver a integral de p de x e consegue resolver essa integral φ de x, f de x, então você obtém uma fórmula, você obtém um método para a solução explícita da sua equação diferencial. Ok? Em resumo, né? O método do fator integrante, ele é utilizado para resolver a equação linear de primeira ordem, e você deve seguir os seguintes passos para obter essa solução, essa equação diferencial. A primeira coisa é que a sua equação diferencial tem que estar nesse formato, ok? Para você identificar quem que é o p de x, então você coloca a sua equação diferencial nesse formato, dy dx, mais p de x, y igual a f de x. Depois que você identificou quem que é o p de x, então agora você obtém o fator integrante fazendo essa integral, considerando essa expressão. Esse é o fator de integração, o fator integrante, e elevado à integral de p de x dx. Aqui, só vale ressaltar que não há necessidade de você considerar, quando você for resolver essa integral p de x dx, não há necessidade de você considerar uma constante de integração aqui. A gente deixa tudo isso para a etapa final. Bom, uma vez que você obteve, então, quem é o fator integrante, agora basta você lembrar que a sua equação diferencial, né, recai nessa igualdade aqui. Okay? E de modo que, então, agora eu vou integrar os dois lados, né, considerando esse fator de integração que eu obtive. E aí eu resolvo essa integral para y. Resolvo a expressão que eu obtive, aliás, para y, e aí, de modo que, de maneira genérica, a gente vai obter alguma expressão nesse formato. Y de x igual a 1 sobre o fator integrante φ de x, a integral de φ de x, f de x dx. Certo? Muito bem. Então, vamos usar o restante da aula de agora para dar alguns exemplos de como a gente pode utilizar o método dos fatores integrantes. Então, por exemplo, considere essa função que está aqui, a equação diferencial que está aqui, aliás, dy dx igual a menos 3y, né? Então, aqui, se você observar bem, você pode
a gente tem aqui que o P de x é igual a menos 3, correto? Menos 3, tá certo? Esse é o P de x, o coeficiente que multiplica o y, né? O P de x, já ela vai estar no formato que a gente precisa para detectar quem é o P de x. E então, o meu fator integrante φ de x vai ser a exponencial. Bom, então eu vou precisar de primeiro obter quem que é a integral da P de x, correto? Integral de P de x vai ser quem? Vai ser a integral de menos 3 dx, e essa integral dá, desculpa, menos 3 dx, menos 3 dx, e essa integral dá menos 3x. Tá? Então eu vou ignorar aqui, nesse caso, a constante de integração. E de modo, então, que com essa expressão eu obtenho, né, essa aqui é a integral do P de x, então eu obtenho quem que é o meu fator integrante aqui. O fator integrante, nesse caso, vai ser a exponencial. Aqui, o fator integrante, nesse caso, vai ser a exponencial de menos 3x. Né? Esse é o fator integrante da minha equação diferencial. Ok? Bom, e agora? Agora eu preciso, além disso, né? Observe que quando eu faço isso, então, obtive o fator integrante, então a gente viu lá do passo anterior que a minha equação diferencial passa a ser φ de x e y de x derivada disso igual a φ de x vezes f de x. Φ de x vezes f de x. Φ de x, quem que é a f de x? Essa aqui é a minha f de x. É zero, correto? É zero. De modo, então, que isso aqui vai continuar sendo zero aqui, porque φ de x vezes zero vai ser zero. E aí, então, a minha a integral desse lado aqui, então, fazendo a integração dos dois lados aqui, o que eu obtenho? Fazendo a integração dos dois lados, eu obtenho que φ de x, y de x, é igual a integral de zero. Né? Então, aqui eu estou integrando os dois lados. dx integrando dx. Tá certo? Aí vou ter integral de zero. Integral de zero, então, é constante. Ok? É uma constante. Qualquer. Isso é uma constante de integração que vai aparecer aqui da integral, na hora que eu integrar, como eu integrando os dois lados, considerar apenas uma dessas constantes de integração. Ou seja, eu tenho aqui que y de x é uma constante dividido por φ de x. Constante dividido por x de x, ou se você ainda preferir, você tem que y de x é uma constante dividido por φ de x, né? Então, dividido por e elevado a menos 3x, ou ainda, se você preferir, isso aqui você pode escrever como sendo y de x igual a uma constante e elevado a 3x, correto? Constante e elevado a 3x, porque eu trouxe, né, do denominador para o numerador, então eu tenho que trocar o sinal do expoente. Era menos 3x, passa a ser 3x. Então, aqui, utilizando o método dos fatores integrantes, a gente consegue obter uma família de soluções para essa equação diferencial. E quem são as soluções dessa equação diferencial? Y de x igual a uma constante e elevado a 3x. Essa constante pode ser qualquer valor e ela vai ser determinada a partir do momento que eu tiver um problema de valor inicial, como a gente já viu nos exemplos, em vários exemplos anteriores. Tá? Então, essa é a solução. Né? Solução explícita da EDO. Da EDO é y' menos 3y igual a zero. Sim? Essa é a solução dessa EDO. Tá claro? Bom, o método é simples, né? E a ideia, o conceito que a gente utiliza aqui não é nada além da regra do produto para derivados. E aqui a gente tem um outro cenário em que a f de x agora é 6, tá certo? F de x é 6. Então, como aqui o φ de x é
menos 3, aliás, a P de x é menos 3, como anteriormente, então eu vou ter, P de x é menos 3. Então, eu vou ter P de x igual a menos 3. Então, eu vou ter aqui o meu fator integrante, exatamente o mesmo fator integrante da equação do exemplo anterior. O fator integrante aqui vai ser e elevado a menos 3x. Φ de x igual a e elevado a menos 3x. Esse é o meu fator integrante. Né? Observe de novo que minha equação diferencial já está no formato que eu estabeleci no início para identificar quem que é a P de x. Bom, feito isso, então agora, através daquela sequência de passos que nós já fizemos lá na parte da teoria do fator integrante, então aqui eu vou obter que, se eu considero essa expressão, então a minha equação diferencial vai ficar o seguinte: φ vezes y' é igual a f de x vezes φ de x. Então aqui eu vou ter 6 e elevado a menos f de x, 6 e elevado a menos 3x, correto? De modo que, integrando, então, ambos os lados dessa equação, eu vou obter esse lado esquerdo aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, se transforma em φ de x, y de x, integral da derivada do próprio integrando. Aliás, a integral de uma derivada é a própria função, então eu estou derivando a função φ vezes y, a integral vai ser essa própria função. E do lado esquerdo, então, vai ficar 6 a integral de e elevado a menos 3x dx, correto? Essa vai ficar a minha equação diferencial, nesse primeiro passo de integração. Então, agora eu posso tentar resolver essa integral aqui, tá certo? E aí, então, o que eu vou obter? Vou colocar aqui embaixo. Eu vou obter que φ de x, y de x, é igual a integral de e elevado a menos 3x vai ser e elevado a menos 3x sobre 3. Sobre menos 3, no caso. Então, vai ficar 6 sobre menos 3, que vem lá da integral de elevado a menos 3x, e elevado a menos 3x. E aí, eu já acrescento agora a minha constante de integração. Certo? Então, φ de x, y de x igual a 6 dividido por menos 3 vezes e elevado a menos 3x mais a constante de integração. De modo, então, que essa equação diferencial passa a ser, isso aqui vai ficar menos 2, né? Então, vai ficar do lado direito, do lado esquerdo, vai ficar e elevado a menos 3x, y de x, e do lado direito, lado esquerdo fica e elevado a menos 3x, y de x, e do lado direito vai ficar menos 2, menos 2, e elevado a menos 3x mais uma constante, certo? Elevado a 3x mais uma constante. De modo então que isso aqui passa a ser agora y de x, tá? Já vou fazer um passo direto aqui, eu vou dividir tudo por e elevado a menos 3x. Então, se eu dividir por e elevado a menos 3x essa primeira parcela, vai ficar menos 2 apenas. E se eu dividir c por e elevado a menos 3x, isso aqui vai simplesmente ficar c e elevado a 3x. Então, essa é a solução da minha equação diferencial. Ou você melhor dizendo, você tem uma família de solução para essa equação diferencial, porque aparece uma constante c aqui que é arbitrária, que ela só vai ser definida a partir do momento que eu tiver um problema de valor inicial. Então, você tem uma família de solução da IDO. Y' menos 3y igual a 6. Tá? Então, de novo, certo? Utilizando o método do fator integrante, a gente consegue obter a solução dessa equação diferencial. Okay?
Vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado agora. Observe que nesse caso aqui, a minha equação diferencial ainda não está no formato dy dx mais p de x igual, p de x y igual a f de x, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é dividir ambos os lados por x, correto? Para poder fazer com que o coeficiente da derivada dy dx aqui fique 1. Então, nesse caso, dividindo ambos os lados dessa equação diferencial por x, nós vamos ter, então, que dy sobre dx menos 4 sobre xy é igual a x à quinta, certo? Porque eu estou dividindo por x, e elevado a x, correto? X à quinta elevado a x. Então, essa agora é a minha equação diferencial no formato em que eu consigo identificar p de x. E quem é p de x nessa história? P de x aqui para essa equação diferencial vai ser menos 4 sobre x, certo? Menos 4 sobre x. Quem é a integral de p de x? Bom, a integral de p de x vai ser a integral de p de x dx vai ser igual a integral, você pode colocar aqui, menos 4 integral de 1 sobre x dx. E essa integral eu conheço. Essa integral é logaritmo. Então, isso aqui é menos 4 logaritmo de x, ln de x, certo? Então, a integral de p de x dx é menos 4 ln de x. Bom, e o fator integrante, então isso aqui está aqui, integral. O fator integrante a gente já viu ali nos anteriores, e na teoria, que o fator integrante é a exponencial da integral de p de x. Então, vai ser a exponencial de menos 4 ln de x. Ou, se você preferir, isso aqui é a exponencial de ln de x elevado a menos 4, né? Regras de logaritmo. Ou ainda, usando a identidade entre a relação entre logaritmo e exponencial, isso aqui nada mais é do que x elevado a menos 4. Tá certo? Então, meu fator integrante, φ de x, é x elevado a menos 4. Tá? O fator integrante é x elevado a menos 4. Esse é o fator integrante. Então, agora, com isso, eu obtenho que a minha equação diferencial passa a ser φ, usando aquilo que a gente fez anteriormente, φ vezes y' é igual, eu posso reescrever isso aqui, é igual a φ de x vezes f de x. Então, é x elevado a menos 4 vezes f de x. X elevado a quinta e elevado a x. Ou seja, essa equação diferencial passa a ser, essa igualdade passa posso reescrever essa igualdade da seguinte forma: φ de x, φ y', entre parênteses, x, né, porque bases iguais eu só no expoente, então 5 menos 4 vai dar 1, e elevado a x. Elevado a x. Então, o que eu obtenho agora? É que, agora fazendo a integração dos dois lados aqui, eu obtenho aqui φ y igual à integral de x elevado a x dx. Tá certo? Integral φ de x, y de x é a integral de x elevado a x dx, tá certo? E com isso, aqui, então agora eu consigo obter a solução da minha equação diferencial. E para obter essa a solução da minha equação diferencial aqui, eu vou usar a integral por partes aqui do lado direito, tá certo? Então aqui fica para vocês resolver essa integral, mas eu vou usar a integração por partes. A integração por partes é o seguinte, que do lado direito, então, eu vou ter que φ de x, tá? Passando aqui para cá, φ de x, y de x,
vai ser igual a essa integral aqui, tá? Usando o método de integração por partes, vai ser x elevado a x menos e elevado a x mais uma constante. Vai aparecer a constante de integração, que eu considero uma única constante de integração. Tá certo? X. Muito bem, então agora considerando que φ de x é x elevado a menos 4, então vai ficar o que a minha solução? Porque isolando o meu y de x, tá certo? Eu vou dividir, eu vou dividir esse lado direito por x elevado a menos 4, mas dividir por x elevado a menos 4 é a mesma coisa que multiplicar por x elevado a 4, então esse aqui vai ficar x elevado a 4, né? X elevado a x menos e elevado a x mais a constante. De modo que, então, agora eu posso melhorar um pouquinho mais essa expressão aqui, sei lá, do jeito que está já está bom, mas eu posso ainda colocar da seguinte forma. X elevado à quinta, observe que vai para x elevado à quinta e de x, x elevado à quarta e de x, então x elevado à quinta menos x elevado à quarta e de x é uma forma de fatorar essa expressão, mais x elevado à quarta, 6 vezes x elevado à quarta. Não. Então essa já é a solução. Aqui, na verdade, eu já tinha a solução. Tá certo? Qualquer uma desses dois formatos é a solução. Então, eu obtive aqui de novo uma família de solução, porque está indexada por esse parâmetro C, né? É uma fórmula indexada por esse parâmetro C. Então, essa aqui é a solução daquela EDO, dessa EDO, que a gente está considerando aqui, x de y dx menos 4y igual a x elevado a 6 e elevado a x. Ok? Então, de novo, não tem nenhuma dificuldade, tudo que a gente precisa fazer é identificar quem que é p de x. Tá certo? Bom, integrar essa função p de x, porque a integral dela é o que eu vou usar como expoente lá no fator integrante, né? E aí aqui a gente usou propriedades de logaritmo e exponenciais para obter que o fator integrante era x elevado a menos 4, uma vez que nós obtivemos o fator integrante x elevado a menos 4, então a gente obtém a gente volta para a equação diferencial e aí reescreve toda a equação diferencial usando a teorema fundamental do cálculo, a gente consegue obter a solução dessa equação. Ok? Bom, vamos olhar para essa equação então. Essa equação, de novo, ela não está no formato dy dx mais p de x y igual a f de x, porque aparece aqui nessa minha equação diferencial x ao quadrado menos 9 mais xy igual a zero. Então aqui, de novo, eu vou fazer a divisão por menos x ao quadrado menos 9. Ok? Menos x ao quadrado menos 9. De modo que, então, essa equação diferencial eu posso reescrevê-la no seguinte formato. dy dx mais x dividido por x ao quadrado menos 9 y, que é um 9y, igual a zero. Certo? Igual a zero. Quem que está fazendo o papel de p de x aqui nessa equação diferencial? É a fórmula p de x, é a função x dividido por x ao quadrado menos 9. Okay? X dividido por x ao quadrado menos 9. Correto? Observe que eu posso reescrever isso aqui só. Vocês já vão entender por que eu vou fazer isso. Eu posso escrever assim: meio vezes 2x dividido por x ao quadrado menos 9. Então, de modo que a integral de p de x dx, eu posso considerar como sendo meia integral de 2x dx dividido por x ao quadrado menos 9. E aí, o que é legal aqui? O que é legal é que se você chama de u isso que está aqui embaixo, né, só fazer um rascunhozinho aqui, u igual a x quadrado menos 9, então o que está lá em cima é du, correto? 2x.
Então, eu tenho, na verdade, o que eu tenho? Integral de U' sobre U du, ou se você quiser preferir pensar assim, né? Regra da substituição. Então, de modo que isso aqui vai ser logaritmo do que está lá, do denominador. Logaritmo de x ao quadrado menos 9. Tá certo? Então, isso aqui, nada mais, essa integral nada mais é do que meio, né? Que vem daqui, logaritmo de x ao quadrado menos 9. Ou, se você preferir, logaritmo da raiz de x ao quadrado menos 9. Por quê? Porque eu posso colocar esse meio aqui, levar ele para dentro do logaritmo, né? Logaritmo de meio logaritmo de x ao quadrado menos 9, a mesma coisa que logaritmo de x ao quadrado menos 9 elevado a meio, ou seja, tirar a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Então, essa é a integral de p de x. Bom, se essa é a integral de p de x, quem que é o fator integrante nessa história? O fator integrante aqui, então, vai ser o fator integrante vai ser a exponencial da integral de p de x, que a gente já tem aqui. Então, vai ser a exponencial do logaritmo da raiz quadrada de x quadrado menos 9. Né? Aqui, claro, eu tenho que considerar que aonde que essa integral existe, né? Onde que essa raiz quadrada existe. Por exemplo, para valores de x pertencente ao intervalo de menos 3 até 3, não faz sentido. Então, x não pode pertencer a esse intervalo, correto? Porque x não pode pertencer a esse intervalo, porque se x for menor do que, tiver no intervalo de menos 3 até 3, então isso aqui daria negativo, e portanto não faz sentido nem a raiz quadrada de número negativo, nesse contexto em que a gente está integrando aqui, nem o logaritmo do número negativo, tá bom? Pois bem, então o fator integrante se torna a exponencial de ln de x ao quadrado menos 9, de modo que isso aqui, de novo, usando a relação entre logaritmo e função exponencial, passa a ser x ao quadrado menos 9. Okay? E aí, lembra que a gente está considerando que f de x tem que ser positivo, portanto, isso aqui só faz sentido para x fora de menos 3 e 3. Né? Ou x vai de 3 até mais infinito, ou x vem de menos infinito até menos 3. Okay? Então, esse é o fator integrante. Fator integrante. Temos o fator integrante, então já sabemos como que a gente resolve a nossa equação diferencial. Solução da equação diferencial, a gente já sabe que é φ de x, né? Já vou pular um passo aqui. A solução dessa equação diferencial é φ de x y de x igual à integral, de φ de x vezes f de x, que vai dar zero. Certo? Integral de φ de x. Aqui tem uma raiz quadrada. Integral de zero de x, porque, né? Lembra lá. Φ de x, y de x é a integral de φ de x, f de x dx. Assim que a gente, a expressão que a gente obtém lá depois daqueles passos de obter, que nós já obtivemos quando a gente já obtém o fator integrante, ok? Tudo bem, mas aqui a f de x aqui no meu caso é zero, certo? Então, se a f de x é zero, então isso aqui vai ficar integral de zero. De modo que, então, eu tenho que y de x, a integral de zero é uma constante, dividido por φ de x. Ok? Dividido por φ de x, ou seja, eu tenho que a minha solução da minha equação diferencial é uma constante dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Tá? Essa é a solução, ou se você preferir, é a família de soluções indexada pelo parâmetro c da equação diferencial x menos 9 dy dx mais xy igual a zero. Então, observe que aqui nós conseguimos também obter a solução da equação diferencial, correto? Para finalizar, vamos considerar agora um problema de valor inicial. Observe que nesse problema de valor inicial nós já temos a nossa equação diferencial
no formato em que a gente consegue identificar a P de x. Quem que é a P de x nesse caso aqui? É o coeficiente que multiplica o y, então é 1, né? De modo que a integral de P de x, a integral de P de x vai ser x, correto? A integral de x, estou esquecendo aqui, estou ignorando a constante de integração, e de modo que φ de x passa a ser e, vai ser igual a e elevado a x. Ou seja, o meu fator integrante é e elevado a x. Φ de x igual a e elevado a x. Bom, com isso, então, eu tenho que φ de xy, φ de x, y de x vai ser a integral de φ de x, que é e elevado a x, vezes f de x. Aqui, quem está fazendo o papel de f de x nesse caso aqui é a função x. Então, aqui vai ficar x e elevado a x dx. Okay? Essa integral aqui já é velha conhecida, usando o integral por partes, a gente obtém que isso aqui é x elevado a x menos e elevado a x. E aí aqui eu já acrescento a constante, tá? Então, e aí eu obtenho que a minha y daí, né, dessa parte, dividindo aqui por f de x, eu vou obter que a minha y de x, eu vou passar dividindo então por e elevado a x, vai ficar x menos 1, certo? X menos 1, mais a constante e elevado a menos x, correto? Porque estou dividindo por elevado a x, mas eu vou levar lá para o numerador, então vai ficar e elevado a menos x. Bom, de novo eu tenho a família de solução que resolve a equação dy dx mais y igual a x, certo? Que é a solução da equação dy dx mais y igual a x. Mas a gente tem o problema de valor inicial. A gente tem informação a mais de que quando x é zero, o valor da função tem que ser 4. Então, usando essa informação, né, y igual a zero, y de x igual a zero é 4. Usando essa informação, então, quando eu coloco zero, vai ser y de zero vai ser x0 menos 1 mais c e elevado a zero, e eu sei que o resultado dessa menos zero vai ser igual a zero. Desculpa, igual a 4. Logo, eu tenho aqui que a minha constante então vou ter que menos 1 mais a constante é igual a 4, ou seja, a constante é igual a 5. Minha constante é igual a 5. Okay? E com isso, então, além de eu ter a solução da minha equação diferencial, agora eu tenho também a solução do meu problema de valor inicial, que é x menos 1 mais x menos 1, x menos 1 mais 5 e elevado a menos x. Então, esse agora é a solução do PVI, do problema valor inicial. Correto? Então, esse é o método do fator integrante, né? Primeira coisa que a gente faz no método do fator integrante é identificar quem que é a minha... primeiro, eu considero a minha equação nesse formato, identificando quem que é a P de x, então eu integro essa função P de x e aí eu obtenho o fator de integração. Uma vez que eu tenho esse fator de integração, então agora eu consigo reescrever a minha equação diferencial nesse formato, né, multiplicando, se eu multiplicasse ambos os lados da equação diferencial pelo esse fator integrante, eu reescrevendo essa equação diferencial, eu obtenho uma equação diferencial de modo que eu possa agora integrar ambos os lados e aí então resolver a solução dessas integrais. Resolvendo para y, eu obtenho a solução
para obter a solução para o y, tá bom? Para a minha equação diferencial. Então, com isso a gente encerra por aqui